Olá, de volta ao Consultor Office. Esse é o terceiro vídeo da série que ensina você a montar um formulário de consulta a um banco de dados. No primeiro vídeo, você construiu uma tela de consulta numa simples planilha usando a função PROC-V para resgatar as informações. No segundo vídeo, você deu uma formatada, protegeu as informações e deixou a planilha bem terminada, bem finalizada para uso. E agora, nesse terceiro vídeo, ele requer que você tenha um conhecimento um pouco mais avançado de Excel. Ele vai usar uma função bastante poderosa chamada desloc. Eu vou assumir que você já tem algum conhecimento dessa função desloc, mas de toda forma, eu faço uma rápida recapitulação quando for o momento de usar. Bom, de volta ao arquivo, se você tinha protegido, ocultado planilha, volte lá na guia revisão, desproteja a pasta de trabalho, você vai ter que digitar a senha. Se você ocultou a planilha de banco de dados, volte a reexibir. Aqui o objetivo vai ser o seguinte. No primeiro vídeo, você definiu dois intervalos fixos. Aqui na guia Fórmulas, clique no gerenciador de nomes. Você tem aqui três nomes criados. O nome cadastro, que se refere a todo o banco de dados, menos a linha de cabeçalho. O nome códigos, que se refere só aos códigos de cliente da coluna A. O nome COD cliente, que se refere a uma célula da outra planilha, onde vai ser digitado o código do cliente. O que vai ser feito aqui agora é o seguinte. Esses dois intervalos, cadastro e códigos, vão ser modificados para que contemplem linhas novas que vão ser acrescentadas no banco de dados, sem que você tenha que se preocupar em aumentar esse intervalo manualmente. Do jeito que está acontecendo aqui, se eu digitar uma informação nova, ela não vai aparecer lá. Digitando no meio, não tem problema. Quer ver? Vou fazer um teste aqui. No banco de dados, entre as linhas 2 e 3, eu vou colocar uma linha nova. Aqui vou clicar na linha 3, botão direito, inserir. Vou escrever aqui o cliente 20.355. Vou chamar esse cliente de Fernando Navarro. Empresa, vou chamar de Consultor Office. Tá. O resto eu vou deixar assim. De volta aqui na tela de consulta, vou clicar aqui no botão de lista, rolar lá para o começo. Olha aqui. Apareceu. A informação, quando é inserida dentro do intervalo, ele aumenta, as linhas aumentam e ele se ajusta. Não tem problema. Agora eu volto para lá, vou eliminar essa linha aqui. Excluir. Ó, cliente não encontrado. Tá vendo? Continua funcionando. Vou pegar um número qualquer. Bom, agora o mesmo não acontece se eu for lá no final, Ctrl seta para baixo, lá na linha 202, que ela está disponível, eu vou digitar o cliente número 50.000. Esse cliente vai se chamar fulano de tal. A empresa dele vai ser XPTO. Ok. Agora, de volta aqui, vou rolar até o final. Ó, não apareceu aquele carinha lá. Ou seja, informação digitada além do intervalo que está definido não aparece. Vou voltar a operação aqui, as duas digitações. Esse vai ser o objetivo desse vídeo.
Você vai digitar informações novas no fim do banco de dados e essas informações já vão aparecer tanto no banco de dados quanto na lista de códigos de cliente. Realmente é uma função bem poderosa, a função deslock. Então o que você vai ter que fazer é simplesmente alterar dois intervalos. Guia fórmulas, gerenciador de nomes ou o atalho Ctrl F3. Gerenciador de nomes. Primeiro, o nome cadastro. Aqui na caixa refere-se a é onde você escreve a fórmula. Ou você pode usar o botão editar também. No botão editar você pode inclusive trocar o nome do intervalo, se você quiser. O nome aqui permanece. Caixa refere-se a. Para ficar mais confortável, você pode aumentar essa caixa aqui. Às vezes a fórmula é um pouco grande, aí você pode dar uma aumentada. Aqui embaixo, na caixa refere-se a, apague tudo que está aqui. Quanto mais limpo, melhor. Agora, sinal de igual. Esse intervalo, ele não tem sempre o mesmo tamanho. Quando você vai definir uma fórmula, que é um intervalo fixo, é só digitar ou selecionar com o mouse, ele fica fixo. Agora, quando ele não tem o mesmo tamanho ou não está sempre no mesmo lugar, você usa a função deslock. Deslocado. Recordando, a função deslock, ela precisa partir de uma célula conhecida, uma célula de referência. Geralmente, células de referência boas são aquelas que ficam no começo da planilha. São células de título, células de linha de cabeçalho de banco de dados, são aquelas conhecidas. Nesse caso aqui, da planilha banco de dados, a linha 1 é excelente. Se o banco estiver vazio, a linha de cabeçalho está lá. Se o banco tiver 1 milhão de linhas, a linha de cabeçalho é a mesma. E eu vou partir da própria coluna A. Ou seja, a célula de referência, eu vou usar A1. Então, eu vou dar um clique em A1. Ele coloca aqui o nome da planilha e o endereço da célula, já usando a referência absoluta, que é a travada, né? Cifrão A, cifrão B. Ponto e vírgula. O próximo argumento da função deslock. Partindo da célula de referência. O intervalo começa quantas linhas abaixo? Ele já vai começar na linha seguinte, ou seja, uma linha abaixo, já começa o intervalo. O intervalo começa quantas colunas à direita da coluna A? Não vai saltar nada, ele já começa na própria coluna A. Portanto, o deslocamento horizontal é 0. Começa na própria coluna. Os dois últimos argumentos são opcionais. Diz respeito à altura e à largura. O intervalo tem quantas linhas de altura e quantas colunas de largura. Quantas linhas de altura? Isso é uma incógnita, que eu preciso calcular. O banco de dados tem quantas linhas? 200, 200 e pouco, não sei, eu preciso calcular. Uma boa dica é fazer uma contagem de códigos de cliente. Se eu contar os códigos, eu sei quantas linhas de altura tem esse intervalo. E a gente fez na planilha anterior. Está lembrado? A contagem de registros? Mesma função. Aqui nesse penúltimo argumento, que é a altura em linhas, basta repetir aquela função. Conte, ponto num, contagem de números. E agora, em vez de eu usar o mouse selecionando o intervalo, eu vou dar um clique no topo da coluna A. Quando ficar a setinha preta, é só um clique. Olha o que ele fez. Contagem de número da planilha banco de dados, da coluna A até a coluna A mesmo. Toda a coluna A. Fecho a função conte.num. Ponto vírgula. Agora o último argumento.
Quantas colunas de largura tem o meu banco de dados? Aí é fácil, é fixo. Eu tenho desde o código do cliente até o e-mail. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 colunas de largura. O banco de dados acaba no e-mail, depois do e-mail não tem mais nada. 11 colunas de largura. Ok aqui. Então, recapitulando. Mais uma dica que eu vou passar. Em muitas caixas de diálogo, quando você está editando, pode ser que você tenha cometido algum errinho, e aí você tende a usar as setas do teclado, seta esquerda, seta direita, e aí quando você aperta, ele vai apontar para alguma célula e acaba bagunçando a sua forma. Para isso não acontecer, antes aperte a tecla F2. Ele entra no modo de edição. Agora pode usar à vontade, seta esquerda, seta direita, Home, End, à vontade. Então vou usar a tecla Home para ir para o início da forma. Está aqui a forma, só recapitulando. O intervalo cadastro vai começar na célula A1. Aliás, vai usar como referência a célula 1. Ele começa quando? Né? Uma linha abaixo, vem uma coluna para a direita. Quantas células de altura ele tem? Depende da contagem de números da coluna A. Quantas colunas de largura? 11. A única coisa variável aqui é a quantidade de linhas de altura. Ok aqui. Assim que você define um intervalo variável, usando a função desloc, observe que no gerenciador de nomes, ele não coloca mais o valor aqui como ele colocou nos outros. No lugar, ele coloca 3 pontinhos entre chaves. E a função aparece aqui, referencial. Você acabou de criar uma fórmula nomeada. Aqui você tem um nome que aponta para uma célula. Está aqui o valor. Aqui você tem um nome que aponta para o intervalo. Aparece aqui os valores. E aqui você tem um nome que aponta para uma fórmula nomeada. Essa fórmula reside na memória do Excel. E você, depende da situação aqui, vai ter resultados diferentes. A função desloc ela serve para retornar um intervalo para você usar dentro de uma outra função ou apontar para algum local específico. Outra dica. Você definiu o nome e aí você quer conferir se esse nome está apontando para o local certo. Assim que você definiu e ele está selecionado, dê um clique aqui na caixa refere-se a. Ele vai ficar piscando todo o intervalo aqui. Aí você pode usar a barra de rolagem, olha só, aqui foi até o final. Aí se você quiser usar a barra de rolagem aqui, bom, chegou até o final do banco de dados, está certinho, baseado nessas condições de cálculo aqui. Agora a mesma coisa, nós vamos ter que fazer para o intervalo chamado códigos. Editar. Apagar aqui a caixa refere-se a. Por enquanto, ele está apontando para o intervalo fixo. Mesma coisa, igual, desloc. Ele vai ser um intervalo deslocado que parte de A1. Ele começa quantas linhas abaixo? Uma linha já começa. Quantas colunas para a direita? Nenhuma, porque já está na própria coluna. O intervalo tem quantas linhas de altura? Isso é variável e depende da contagem de números dessa própria coluna. Conte, ponto num, contagem de números de toda a coluna A. Note que a contagem de números despreza esse texto da célula 1. Conta apenas as células numéricas. Fecha a função continue, ponto e vírgula. E esse intervalo, o código do cliente, tem quantas colunas de largura? Uma só, é só a coluna A. Então, 1. Fecho a função desloc. Ok aqui.
Agora ela já ficou mostrando aquela maneira de ser variável. 3 pontinhos entre chaves e a função aqui. Agora, com ela selecionada, clica aqui na caixa referenciar, olha só, ele está pontilhando aqui o intervalo, só para ver se ele chegou até o final, vou usar a barra de rolagem, chegou até o final. Fechar. Aqui, na planilha consulta, não precisa mexer em mais nada, porque as fórmulas já estavam usando aqueles nomes de intervalos. Agora você vai ver a mágica acontecer. Lá no banco de dados, vá lá no final, Ctrl e a seta para baixo. Simplesmente digite, lá numa linha vazia, logo em seguida, tá? Não pode saltar a linha. Colocar o cliente número 50.000. Esse aqui vai ser o fulano de tal, que trabalha na empresa XPTO. O resto pode deixar vazio. Não mexi em nada no intervalo. Agora, de volta na planilha consulta, olha só o código do cliente. Vou clicar aqui no botão de lista e empurrar lá para o final. Olha só, o cara apareceu aqui no número 50.000. Está aqui o fulano de tal. Legal, né? Está aí mais um uso para a função desloc. Você vai achar aqui no canal vários vídeos que usam a função desloc. Dá uma checada. Você tem gráfico com desloc, dá uma procurada aí que você vai cavocar e achar coisas bem interessantes. Aqui é um exemplo de aplicação. Tá mais um aí para a coleção. Espero que você tenha curtido essa série de 3 vídeos que ensina você a montar um formulário, uma telinha de consulta para um banco de dados. E olha quanta coisa você recordou ou até aprendeu. Bom, curte, espalhe para todo mundo, coloca comentários embaixo, se você tiver alguma sugestão pode mandar, tá bom? Fique à vontade e não deixe de assistir os próximos vídeos. Fique antenado aí e fique com a gente. Até mais.